aviva a tua obra não no começo, e tampouco no fim, mas no meio. Então, quando a gente observa esse texto, nós estamos vendo que esta é uma visão de uma pessoa que tem conhecimento da carreira que ele está correndo. Ele tem esse conhecimento. E aí a pergunta é: por que que ele não pediu um avivamento no começo? Porque todos nós sabemos que no começo todos estão com força total. Não é verdade? No começo nós estamos com ânimo, no começo nós estamos com vigor, porque no começo nós caminhamos com mais força, porque nós começamos agora. E o começo de qualquer corrida, o desgaste é praticamente nenhum. Quando as coisas começam, há todo um ânimo, há toda uma força, um entusiasmo. E aí a pergunta é: por que que também ele não pede um avivamento no fim? Porque no fim, você está vendo a linha de chegada, e a linha de chegada é suficiente para te dar força, para te dar ânimo, para você alcançar. Ninguém vê a linha de chegada e vai desistir. Quando você está vendo a linha de chegada, isso traz uma força interior. E até mesmo que você esteja sem força, mas ao ver a linha de chegada, você encontra novas forças. Então, quando nós vemos o profeta pedindo um avivamento no meio, o que é o meio? Que lugar é o meio? O meio é o entreponto do começo e do fim. E é no meio que nós precisamos ser avivados. Então a Bíblia diz que o profeta Abacuque está orando a Deus, dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio. E o ponto crucial da carreira da igreja é no meio. Porque no começo Paulo dizia: quando eu era menino, eu discorria como menino, eu tinha vigor, eu tinha força. Um menino tem vigor, tem força, tem ânimo. E lá no fim, Paulo diz para Timóteo: meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, porque eu já estou pronto para ser oferecido por sacrifício de aspersão, mas eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé, e só me resta agora receber a coroa de justiça que o justo juiz me dará naquele dia. Então nós vemos Paulo enxergando a linha de chegada, e ele está dizendo para o seu discípulo Timóteo: olha, Timóteo, eu já estou vendo a linha de chegada. E no meio da vida de Paulo, no meio da carreira de Paulo, Paulo disse assim: os mensageiros de Satanás vieram esbofetear-me, e eu disse: Deus, eu não aguento, Deus, eu não suporto. E Jesus respondeu como a Paulo: a minha graça te basta. Por isso então, aviva, Senhor, a tua obra no meio.
Porque a maior dificuldade da igreja, quando nós olhamos para a igreja atual, no qual nós estamos inseridos, sem dúvida nenhuma, é ser avivada. Nós precisamos ser avivados. Avivamento é uma necessidade atual. Quando nós olhamos a igreja de Cristo, não tem como nós não chegarmos nesta conclusão. Nós precisamos de avivamento. Quando a gente olha para a própria história, nós vamos ver que na virada do século 20 para o 21, os ocultistas disseram assim, que esta era a era de peixes. Ou seja, eles disseram que a era de peixes estava passando, estava começando uma nova era, que era a era de aquário. Peixe no cristianismo significa o que? Significa Cristo, cristão, cristianismo. Então a mensagem que o ocultismo estava querendo passar era a seguinte: a mensagem do Calvário, a mensagem da cruz está passando, a era do cristianismo está acabando, e falar de Jesus vai ser uma coisa arcaica, e esse negócio de glória a Deus, de aleluia, dificilmente vai se ouvir. Encontrar pessoas com uma Bíblia na mão, dizendo que estava indo para uma igreja adorar a Deus, seria uma coisa do século passado. E o cristianismo não teria lugar no século 21, por isso entrou a era de aquário. Mas quando a gente olha, quando a gente consegue abrir os nossos olhos, estender os nossos olhos, nós podemos ver que, glória a Deus, nós podemos dizer claramente que o Calvário está mais vivo hoje do que no século passado. A impressão que a gente tem é que Jesus ressuscitou hoje pela manhã. E sabe por quê, meus irmãos? Porque a mensagem do Calvário não é uma pesquisa de televisão. A mensagem do Calvário não é uma matéria da faculdade. A mensagem do Calvário não é produto da nossa mente. A mensagem do Calvário não é um tema da ONU. A mensagem do Calvário está no coração de Deus, e ela é a razão da nossa vida. Quando a gente lê, quando a gente olha para a mensagem do Calvário, é a mensagem do Calvário, é a mensagem da cruz que ainda continua inspirando os cantores. É a mensagem da cruz, é a mensagem do Calvário que inspira os compositores. É a mensagem da cruz, é a mensagem do Calvário que inspira pregadores. É a mensagem da cruz, é a mensagem do Calvário, aonde foi selado a nossa vitória e a derrota de Satanás. Então nós queremos declarar, em pleno século 21, que a mensagem do Calvário ainda está viva, e é por isso que Deus está aqui nessa noite. Você pode levantar as tuas mãos e adorar o Deus presente aqui neste lugar. Então aviva, Senhor, a tua obra. O Calvário é a saúde da igreja. Diga assim: o Calvário é a saúde da igreja. Diga assim: a mensagem da cruz continua viva e eficaz.
Então Abacuque, ele está orando a Deus para que lhes dê um grande avivamento. Eu estou orando para que nós tenhamos um grande avivamento nessa cidade. Eu estou orando para que nós tenhamos um grande avivamento na nossa igreja. Essa deve ser a nossa oração. Abacuque é um cristão e ele está orando para que Deus lhe dê um grande avivamento. E aí a pergunta é: como é que a gente recebe um avivamento? Porque existem alguns passos para nós recebermos um avivamento. E deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aqui nessa noite, para você que está nos ouvindo aí pela internet: não há avivamento sem Deus primeiro destruir tudo. Não há avivamento, amados, sem que Deus primeiro quebre. Então, para Deus avivar, Ele tem que destruir o que está atrapalhando. Para Deus avivar, Ele tem que quebrar o que esfriou. Para Deus avivar, Ele tem que dissipar o que estragou. Para Deus avivar, Ele tem que arrancar o que murchou. Então, antes de nós sermos avivados, primeiro haverá um caos. Antes de nós sermos avivados, primeiro vai haver um esmagamento, como eu falava aqui na semana passada. Antes de haver um avivamento, Deus vai quebrar algumas coisas. Existem algumas coisas aqui que eu quero ensinar você sobre avivamento. Quem quer receber esse avivamento? Porque haverá avivamento, amados, o último, creio eu, na face da terra. E eu não sei quantos de vocês vão participar desse avivamento. Eu tenho uma certeza: eu estarei lá no meio dos avivados. Eu estarei no meio do povo que será avivado pelo Senhor nesse último tempo. Eu não sei se você estará, eu estou falando de mim. Eu estarei lá no meio daqueles que serão avivados. Eu estarei lá no meio daqueles que serão incendiados. Eu estarei no meio dessa gente com a mão levantada, com o peito cheio de fervor de Deus. Eu estarei lá no meio, não sei você, mas eu estarei lá. Agora preste atenção, existem algumas coisas que eu quero ensinar a você. Como que acontece o avivamento? Para haver avivamento, nós precisamos beber da mesma água que beberam os nossos pais da fé. Agora preste atenção. A água, ela não tem cor. A água não tem cheiro. A água não tem sabor. E a característica de uma boa água é quando ela não tem. Porque se ela tiver, ela não é boa. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é oferecido como uma negativa. Paulo, ele disse que o reino de Deus não é. Então notem, ninguém vende nada dizendo: o que você está vendendo? O que você está oferecendo? Eu não estou oferecendo nada. Então notem, ninguém oferece nada como uma negativa. Quando você oferece alguma coisa, você diz: isto aqui é. Agora Paulo, ele vem oferecer algo poderoso, ele vem oferecer algo contundente, mas ele faz uma oferta estranha, porque ele oferece com uma negativa, e ele diz assim: o reino de Deus não é. Então quem está querendo o reino de Deus
pensando que ele é, não recebe, porque o reino de Deus não é. Notem, no reino de Deus você perde. Olhando para os homens, no reino de Deus você entrega, no reino de Deus você dá. Nós estamos vivendo uma geração que só quer. Nós estamos vivendo uma geração que pede a todo momento. Chegam-se diante de Deus sempre pedintes, pedindo alguma coisa, mas Paulo está dizendo que o reino de Deus não é, mas não é o que, pastor? O que Paulo estava querendo dizer? E ele vai dizer para nós o que não é. E ele diz assim, que o reino não é comida, não é bebida. Então não é algo que você come, não é algo que você bebe. Ele diz assim, não é comida, não é bebida, mas é paz, é justiça, é gozo no Espírito Santo. Então Paulo está dizendo que quem quiser apalpar alguma coisa, veio no lugar errado. Quem quiser segurar alguma coisa, veio no lugar errado. Mas quem quiser receber o que não se vê, veio no lugar certo. E eu entendo que as maiores coisas de Deus são aquelas que você ainda não consegue ver com os olhos, você não consegue apalpar com as tuas mãos. A Bíblia nos conta uma história. Por isso que eu estou falando aqui que avivamento é você beber da mesma água que beberam os nossos pais. Lá em Gênesis 26, diz que Isaac chegou na terra de Gerar, e ao chegar na terra de Gerar, Abimeleque deu guarida para ele, e então ele se instalou naquelas terras, e ele semeou, e a Bíblia conta que dentro de um ano, ele se tornou mais poderoso que Abimeleque. Então Abimeleque o chamou e disse assim, você não pode ficar aqui, porque você se tornou mais poderoso do que nós. Notem, quem tem a bênção de Deus, ele cresce em qualquer lugar. Quem tem a bênção de Deus, ele cresce em qualquer ambiente, ele tem a bênção de Deus. Isaac tinha uma promessa, Isaac tinha a bênção de Deus, e por isso Deus o engrandeceu. E sempre quando você cresce, sempre quando você se desenvolve, algumas pessoas vão repelir você. Algumas pessoas não querem você por perto, porque você acaba se tornando maior do que eles. A Bíblia conta que Abimeleque viu que Isaac estava sendo engrandecido, e ele disse, você não pode permanecer aqui neste lugar, vai para outro lugar. E então Isaac pega a sua família e ele vai para outro lugar, porque aquele que tem avivamento, ele não tem medo de mudar de ambiente. Aquele que tem avivamento, ele não tem medo de seguir, de ir para onde Deus está apontando, para onde Deus está dizendo que você vá. Às vezes você pode vir por uma negativa de alguém que repeliu você, que expulsou você, mas você simplesmente veio, você simplesmente ouviu uma voz maior do que a do homem. E a Bíblia diz que Isaac então foi para outro lugar, e quando ele chegou nesse outro lugar, ele disse para os seus servos, nós precisamos encontrar água. E aqui há três coisas básicas que haviam na vida patriarcal, que é água, altar e tenda. Diga água, altar e tenda. Isaac disse, se a gente achar água aqui,
então nós ficaremos aqui. Se existir, quando se fala de água, está falando de algo que provê, que mata a sede. Então, se você quer saber aonde é o lugar de avivamento, saiba onde é o lugar que mata a sede das pessoas. Saiba onde é o lugar aonde existe vida, porque água é vida. Isaac disse: se a gente achar água, eles estavam no deserto, a gente vai ficar por aqui. E os servos de Isaac disseram: então vamos cavar um poço, porque se a gente cavar um poço, a gente encontra água. E Isaac olhou para o seu servo e disse assim: de maneira nenhuma a gente vai cavar um poço, ninguém aqui vai cavar poço. E aí eles perguntaram: mas Isaac, como é que nós vamos achar água se nós não cavarmos um poço? E Isaac puxou pela sua memória, escutem isso é poderoso. E ele disse: eu já estive aqui com meu velho pai Abraão, e eu me lembro que o meu velho pai cavou um poço neste lugar, e a água que brotou deste poço cavado por ele era uma água muito boa. Então nós não vamos cavar outro poço, nós vamos procurar o poço que papai cavou aqui neste lugar. Então o que eu estou dizendo, e ele estava dizendo também para os seus servos, e ele disse: eu vou beber a mesma água que bebeu o meu pai, e eu vou dar da mesma água que o meu pai participou, também para os meus filhos. Eu vou dar da mesma água para os meus netos, e eu vou procurar o poço, deve estar por aqui. E então eles começaram a procurar, mas quando eles encontraram, tiveram uma grande decepção. A Bíblia conta essa história, porque os filisteus haviam entulhado o poço para que não desse mais água. Essa estratégia do diabo continua ainda hoje. Tem muita água boa fluindo, tem muita água saudável, existe muita água de avivamento nessa cidade, existe. Mas os filisteus continuam entulhando os poços, os filisteus continuam impedindo que esses poços fluam. E então os servos se desesperaram e eles disseram: ah, Senhor nosso, o poço está aqui, mas está entulhado, vamos cavar outro. Isaac disse: de maneira nenhuma nós vamos cavar outro poço. Mas por que nós não vamos cavar? Isaac disse: se nós cavarmos outro poço, nós vamos ter o mesmo trabalho, mas nós não sabemos se a qualidade da água vai ser a mesma. Então nós vamos tirar os entulhos que estão neste poço, porque eu tenho certeza que lá no fundo, embaixo desse entulho, existe água boa. Existe água boa. E quando eu olho para essa passagem, não tem como não se inspirar e dizer para todos que estão aqui e gritar para essa cidade que eu não vim abrir outro poço nessa cidade. Não, eu não vim abrir mais uma igreja para fluir nesse tempo. Sabe o que eu vim fazer? Eu vim tirar o entulho, porque existe sim água de avivamento nessa cidade. Sim, existe água de avivamento neste lugar. Então o que a gente precisa, queridos? Nós só precisamos tirar os entulhos que estão neste poço. É isso que nós temos que fazer. E sabe o que a Bíblia está nos ensinando?
que mesmo que nós estejamos no século 21, nós não devemos beber outra água, não devemos beber outra água, não devemos beber outra água, não beba outra água, amados. Sabe por que vocês foram salvos? Sabe por que vocês foram restaurados? Sabe por que vocês foram libertos? Porque um dia vocês beberam de uma água verdadeira, um dia vocês beberam de uma vertente, às vezes lá numa igrejinha pequena, às vezes lá num pequeno grupo, mas um dia você bebeu desta água. Então nós não temos que inventar nada nesse tempo, nós não viemos aqui para dizer que existe uma outra água, nós queremos beber daquela mesma água que um dia salvou milhares de pessoas nessa cidade. Essa água ainda existe, essa água ainda flui. Vamos limpar e tirar os entulhos. Amém. Levanta a sua mão, levanta a cabeça, diga assim: eu vou ajudar a limpar os poços. Diga: existe água de avivamento. Mais forte, diga: existe água de avivamento. Diga: porque um dia eu já bebi dessa água. Eu sei que nessa cidade pode não parecer, eu sei que neste lugar existe água boa, sim. Existe água de avivamento, sim. E a gente vai ajudar a encontrar essa água, mesmo que para isso nós temos que remover muito entulho. Existe muito entulho por aí, irmãos. Existe muita coisa que impede o avivamento. Existe muita coisa misturada que não é avivamento. Entenda, avivamento não é uma mistura. Avivamento não é enchimento. Não se engane, amados. Não é esse tipo de avivamento. Olha, as igrejas estão cheias de pessoas orando, sim ou não? Olha, as igrejas estão cheias querendo ouvir uma palavra, sim ou não? Sim ou não? Não estão. Eles não querem palavra, eles não querem oração. Eles preferem uma profecia, eles preferem uma profetada, eles preferem que alguém diga o que vai acontecer amanhã. Eles não querem palavra, eles não querem oração, eles não querem intimidade. A água está misturada, então não se engane, amados. Essa água você não pode beber. Essa água não pode chegar até a tua casa, esta água não pode chegar até a tua vida, porque esta água não mata a sede, esta água causa dependência. E se nós vamos depender, só dele, é dele que a gente precisa, é dele que a gente precisa, é ele que aviva a nossa alma, é Ele que nos cura, é Ele que nos limpa, é Ele que nos liberta. Aleluias. Diga assim: não vou beber água misturada. Nós devemos ter consciência, amados, que o que chegou até nós custou muito sacrifício. O sacrifício dos missionários. Nós sabemos que o que chegou até nós custou o sangue dos heróis da fé no Coliseu. O que chegou até nós custou o sangue dos nossos irmãos que foram queimados em Roma. O que chegou até nós foi através dos ossos de muitos irmãos que construir igrejas com seus ossos. Foi esse avivamento que chegou até nós. O que chegou até nós foi o sacrifício dos nossos irmãos.
que não tinham carro, não tinham internet, não tinham televisão, mas que rasgavam as estradas desse país pregando o Evangelho. Então, sabe de uma coisa, amados? Nós não podemos jogar esta água fora. Nós não podemos descartar esta água para beber a água do modismo, para beber a água do que está acontecendo por aí, que virou algo, se você não sabe se é o homem, se é o diabo, se é Deus falando, ninguém sabe nada, virou uma bagunça, todo mundo falando no nome de Deus. Mas quando é água verdadeira, a gente identifica. Como que a gente identifica? Por um evangelho sem máscara, por um evangelho sem contaminação. É assim que você identifica avivamento. Avivamento não virá de falsas adivinhações, não é assim. Ele virá pela palavra, ele virá pelos joelhos calejados pela oração, ele virá pelo arrependimento do coração. É assim que virá o verdadeiro avivamento. Mas nós precisamos entender isto, nós precisamos compreender isto, nós precisamos entender que nós não podemos jogar a água dos nossos irmãos do passado fora. Nós não podemos jogar a água deles fora e trocar por esses hipócritas que surgiram agora. Tem gente que surgiu agora, tem gente que surgiu com uma nova palavra, com um novo jeito, uma nova maneira, e pior que o povo está caindo nisto, o povo está se iludindo com isto, e as pessoas estão bebendo água contaminada. Mas eu quero que você entenda, amados, entenda aqui, nessa igreja, se você vai fazer parte dessa igreja, se você vai permanecer nessa igreja, aqui haverá a palavra, doa quem doer. Aqui haverá oração, doa a quem doer. Aqui haverá uma mentalidade de Cristo, mesmo que alguns não aceitem, mas aqui nós queremos, sabe o que nós queremos? Nós queremos presença de Deus, amados. É presença de Deus, e presença de Deus não importa enquanto nós estamos reunidos, o que importa é quantos corações estão queimando pela presença dEle. A pessoa mais importante nesse culto, que chegou antes de vocês chegarem aqui, ele já estava aqui presente. A Bíblia diz que ele está no meio dos louvores. Então, se a gente faz um perfeito louvor, se a gente faz uma perfeita adoração, Deus está no meio. E quando Deus vem, a graça dele vem, o favor dele vem, a unção dele vem, a cura dele vem, tudo dele vem. Então o que a gente mais quer é a presença de Deus no nosso meio, é a presença dele. Então, para que a gente mantenha a presença dele, vamos beber da mesma água que beberam os nossos pais. Como eu lembro daquelas reuniões, como eu lembro daqueles cultos avivados, como eu lembro daquelas canções simples sendo cantadas com um violão, sem amplificação, com palmas nas mãos. Como eu lembro quando eu sentava do tamanho do Heitor, com um violãozinho na primeira fila, e eu imitava os irmãos que tocavam. Por isso o Gui disse assim: eu vou trazer o Heitor, ele vai fazer uma bagunça. Eu disse: deixa ele correr, eu já fui assim. Deixa ele correr, deixa ele gritar, deixa ele estar no meio do culto, que ele faça o lugar de alguém que não consegue gritar, que ele consiga fazer o lugar de alguém que não consegue abrir a boca. Às vezes a Bíblia diz assim, que Deus diz
que da boca dos pequeninos, parece que é da boca deles que vem o perfeito louvor, que vem a perfeita adoração. E se você estivesse adorando, você não estava ouvindo uma criança. Se você estivesse adorando, você não estava preocupado porque o filhinho corre, mas você estaria adorando e você nem perceberia. Eu sou desse tempo aonde a gente se reunia para adorar, onde as famílias vinham com seus filhos, adoravam a Deus. Eu lembro que teve uma época que nós morávamos 15 quilômetros longe da igreja, viu, seu? 15 quilômetros. E meu pai tinha um jipinho, e aí a gente dizia: pai, pode ir para casa. Terminava o culto e a gente ia a pé. A gente ia a pé com mais alguns irmãos. Não havia reclamação, não havia dor, não havia lamento. E o que nós íamos fazendo pela estrada? Cantando e lembrando do culto, adorando a Deus enquanto caminhava. Se você colocar Deus na tua caminhada, a tua caminhada vai ser diferente, meu irmão. Se você colocar Deus na tua caminhada, a tua caminhada não será uma caminhada de tristeza, mas vai ser uma continuidade do culto. O culto não termina quando a gente diz assim: boa noite, vão para suas casas. O culto continua nas nossas casas. A gente senta no sofá, a gente chora, a gente vai jantar, janta chorando, janta glorificando. Avivamento é isso, amados, é quando a nossa alma não para de queimar só para que saímos de um lugar onde se falava de Deus, e aí a gente não consegue dormir, e a gente levanta de madrugada, e Deus fala com a gente, e Deus ministra a gente. Eu sou desse tempo, amados, dos corações incendiados, dos pés incendiados, e custe o que custar, eu vou tirar o entulho que impediu a igreja de ser assim. Eu vou tirar a modernidade que diz que a gente não pode mais levantar a mão, que a gente não pode glorificar a Deus. Eu vou tirar esse entulho, e aqui nessa igreja, não sei nas outras, haverá um alarido de avivamento. Haverá um alarido de avivamento. Tem avivamento aí em você, meu irmão? Aleluias. É só tirar o entulho, irmãos. Tem água lá embaixo. É só tirar o entulho da desunião, o entulho da inveja, o entulho do pecado, o entulho da fofoca. É só nós tirarmos essas coisas que não somam, que não avivam, que matam. É só nós tirar esses entulhos que impedem da gente beber da mesma água que os nossos pais beberam. A primeira coisa, então, se nós queremos avivamento, é nós bebermos da mesma água. Levante a tua mão e diga assim: eu vou beber. Mais forte, diga: eu vou beber da mesma água que os meus pais beberam. A segunda verdade: para que nós tenhamos avivamento, é necessário rasgar o coração. Disse o profeta: rasgai os vossos corações, em vez de rasgar as suas vestes. Não existe avivamento em um coração duro. Não existe avivamento em um coração de pedra. Por quê? Porque a serpente, que representa Satanás, ela tem uma via para andar, ela tem uma passarela, e a Bíblia conta que ninguém sabe o mistério da serpente que anda na pedra ou na penha. Corações de pedra são visitados por serpentes. Corações de pedra se tornam caminhos de serpentes. Todo coração duro é um caminho de Satanás. Ele vai lá
E ele volta cá. Por isso Ezequiel disse: eis que arrancarei de vós o coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne, e poreis em vós o meu espírito. E poreis em vós o meu espírito. Rasgar os corações em vez de rasgar as vestes. Os judeus, eles tinham o hábito de, em sinal de humilhação, rasgarem suas vestes, jogarem cinzas sobre as suas cabeças. Mas Deus, vendo aquilo, disse ao profeta: diga para eles que em vez de rasgar as vestes, que rasguem o coração, porque eles estão rasgando por fora, mas por dentro está duro, feito pedra. Olha o que Deus está falando. Nem sempre vestes rasgadas na Bíblia era sinal de humilhação, às vezes era sinal de mentira. Josué estava vindo, e os gibeonitas, com medo do que lhes poderia acontecer, ficaram apavorados. Então alguém teve uma ideia e disse: vamos fazer que somos de longe, vamos rasgar as nossas vestes, vamos arrebentar as nossas sandálias e vamos deixar o nosso pão embolorar e vamos azedar o nosso vinho. E a gente chega no meio da nação de Israel e vamos dizer-lhes: dai-nos guarida, Josué, porque nós viemos de longe. E quando ele olhar para nós, vai ver as nossas vestes rasgadas, ele vai ver as nossas sandálias arrebentadas, ele vai ver o nosso pão bolorento, ele vai ver o vinho azedo, e vai dizer assim: vieram de longe mesmo. E foi o que Josué fez. Josué, em vez de consultar a Deus, às vezes a gente se impressiona, né, amados? Já ficou impressionado com alguém e se enganou? Já se impressionou com alguém pensando que era alguém de Deus, e depois você descobriu que não era de Deus? Josué, olha só, o grande Josué não consulta a Deus, e ele disse: nós vamos dar guarida a vocês, porque vocês vieram de longe, e eu estou vendo pelas vestes, eu estou vendo pelas sandálias, eu estou vendo pelo pão e pelo vinho que vocês vieram de longe. E quando Josué fez uma aliança com eles, dizendo: nós protegeremos vocês, se possível até daremos a nossa vida. É por isso que o sol parou e a lua parou. Para quê? Para Josué lutar pelos gibeonitas. Olha o tamanho dessa aliança. Por causa da aliança que ele fez lá no deserto. E quando Josué aderiu e acolheu, Deus bradou do céu e disse a Josué: tem mistura no meio do povo. E Josué disse: como assim? Onde entrou? Eu não vi. E Deus disse: está bem pertinho de você, está debaixo das tuas barbas. Mas como, Senhor? Eu não vi. Aonde foi que passou? E Deus disse: foi você que deixou passar, você fez aliança com eles. E quem são eles? E Deus disse: são os de vestes rasgadas. A falsa humildade, a hipocrisia entrou no meio de vocês, Josué. E agora é fácil conhecer a mistura que está no nosso meio. A veste rasgada é aquela humildade que é só na aparência, sabe? Só na aparência, mas o coração é duro, o coração não se rende, o coração é soberbo. E se tiver gente de veste rasgada aqui, neste lugar, Deus está dizendo: compre de mim vestes salpicadas de sangue, para que cubras a sua nudez.
Deus disse mais: os de sandália arrebentada. A sandália dele é arrebentada porque não tem firmeza. Você conhece gente que não tem firmeza? Você conhece gente que hoje está de um jeito, amanhã está do outro jeito, hoje está na igreja, amanhã está fora da igreja, hoje está animado, amanhã está desanimado, ele não tem firmeza. Deus está dizendo hoje: calce os seus pés com a sandália da preparação do evangelho da paz, porque esta não rasga. E Deus disse mais: são os de pão mofado, porque eles não têm palavra. Tudo que sai da boca dele está mofado, não tem nada de novo. Você conhece alguém que só fala de desgraça do passado? Você conhece alguém que só fala de coisa que aconteceu? Ele nunca tem uma boa nova do céu, ele nunca tem nada de novo. Ele vem para esse culto e ele vai comentar coisas que aconteceu na semana passada na vida dele. Ele vem para um culto de adoração e ele volta falando de coisas de ontem, porque o pão dele é mofado, o pão dele é vencido, não tem palavra nova, não tem palavra fresca. Jesus disse assim: eu sou o pão descido do céu. Quem tem Jesus tem pão fresco todo dia na sua boca. Quem tem avivamento tem pão do céu todo dia sobre as suas palavras. Quem tem avivamento tem comida nova a todo momento. E ele disse também: aqueles que têm o vinho azedo, o vinho virou vinagre. E é fácil saber quem carrega vinagre no seu odre. Tal é o vinagre. Quem já tomou vinagre alguma vez? Quem já tomou vinagre? Para emagrecer, as irmãs tomam. E quando você toma vinagre, como é que você fica? Como que é aquele que a gente fica? Toma uma colherada de manhã. Qual que é a nossa cara? Irmã Neuza. E a cara que a gente faz? Aqueles que carregam vinagre a gente conhece pela cara. Olha aí do teu lado, tem um irmão aí do teu lado. Veja se ele não é aquele que carrega vinagre. Dá uma olhadinha. Se existe vinagre na tua vida, tira a tampa nessa noite e deixa escorrer. Tira o vinagre, porque Deus tem vinho para você aqui nessa noite. Deus tem coisa nova para você neste lugar. Chega de andar cara feia, carrancudo, parece, né, que já amanheceu virado para a lua, parece que já amanheceu de mau humor. Tem gente que ele amanhece de mau humor desde que bota o pé para fora da cama até o final do dia. Por que ele faz isso, pastor? Porque o odre dele só tem vinagre. E aonde só existe vinagre, só existe azedume. A vida se torna amarga, o dia se torna amargo, a igreja se torna amarga, os irmãos se tornam amargos, tudo se torna amargo. Olha para o irmão que está ao seu lado, diga aí: tem vinho ou tem vinagre? Pergunte para ele. Aleluias. E em terceiro lugar, ouvir a palavra. Se você quer avivamento, você precisa ouvir a palavra. Foi o que Deus disse para Abacuque: se não tiver palavra, não tem avivamento. Se não tiver palavra, é só movimento. Se não tiver palavra, é só barulho. Se não tiver palavra, é só reunião. Se não tiver palavra,
não tem comunhão. Eu fico assustado. Louvar é bom, né, Rafa? É maravilhoso. Mas eu fico assustado com aqueles cultos que não tem palavra. Os irmãos começam a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. Não sobra espaço para a palavra. Um culto sem palavra é só barulho. Um culto sem palavra é só êxtase. Um culto sem palavra, amados, você pode estar pulando, estar dançando aqui, pode até estar glorificando a Deus, mas quando você sai da porta para fora, você não tem avivamento. Quando você sai da porta para fora, a alegria não continua, amados. É importante nós cantarmos e nós louvarmos a Deus na igreja, mas nós precisamos entender que a palavra não pode ser substituída pelos cânticos. A palavra não pode ser esquecida, porque é a palavra que sustenta, é a palavra que é alimento, é a palavra que aviva. Quando você sai para fora, você não diz assim: ah, tem um corinho na minha cabeça, ah, tem uma canção que está me alimentando durante a semana. Não, mas quando você sai para fora da igreja, pode vir a luta, pode vir o problema, pode vir a dificuldade, mas se você tem uma palavra, ela te sustenta. Então aonde tem avivamento, tem palavra. Amém? Amém ou não amém? Diga: onde tem avivamento, tem palavra.